Ok, então era isso. Deixa eu pular umas coisas aqui. Então, bom, basicamente é isso que eu falei. Então, o problema é esse. Eles criam essa ideia de person byte. Person byte é uma medida de quanto que cabe no cérebro de uma pessoa média. E mesmo tendo a distribuição deve ser normal, então ninguém, mesmo se aquele seu primo inteligente, sabe muito mais do que um person byte. Então, você tem que ter esses cérebros interligados em rede e essa sociedade moderna. Então, eu fiquei pensando, isso aqui talvez seja meio incorreto, desrespeitoso, sabe, botar assim, mas um país pobre, pessoas num país pobre, um país com poucos person bytes, sabem fazer muitas coisas, mas, de novo, cada um sabe fazer mais ou menos as mesmas coisas. Então, a sociedade como um todo tem poucas capacidades. E uma sociedade com cérebro coletivo grande, isso aqui é para ser o Walmart, o livro do Weinhocker, Origins of Wealth, ele começa descrevendo só o Walmart tem mais de não sei quantos milhões de SKU, Stock Keeping Units, quer dizer, número de coisas diferentes. Não é o número de coisas, de itens, é o número de tipos de coisas. Então, a força de uma sociedade moderna como essa é esse cérebro coletivo com esse conhecimento espalhado, porém interligado de maneiras, numa estrutura bem específica. Tá. E não basta ser grande, você tem que ter essa diversidade, né? Esse aqui deve ser um lugar de matar galinha ou cortar galinha em pedaço na China. Todo mundo faz a mesma coisa. Se faltar um, não tem problema, os outros sabem fazer. Então, essa ideia é grande, mas não é complexo. Mas aí uma sinfonia seria o contrário. Seria assim, se faltar o cara do fagote, não adianta pegar um dos violinistas e pôr no lugar do fagote, que ele não sabe fazer. Cada um sabe de uma coisa diferente. E dessa diversidade emerge, a palavra emerge a Quinta Sinfonia de Beethoven, alguma coisa assim. E eu sei que vocês estão pensando, vocês estão olhando esse indivíduo aqui, vocês estão pensando que vocês já viram ele antes, né? Alguém sabe quem é esse cara? Para mim é aquele... Back to the Future. Podia ser, mas não, eu estou pensando nos Simpsons, na abertura dos Simpsons, a Maggie está com o saxofone e tem o maestro que expulsa ela, é igualzinho esse cara. Tá, então, assim, o importante não é gênios, né? O que Steve Jobs faz? Steve Jobs não sabe nada, ele não sabe fazer o MacBook, ele não sabe fazer um iPhone, não sabe nada. O que tem a Apple é uma rede distribuída desse conhecimento todo. É isso que torna ela produtiva e inovadora. Então é isso. É o mesmo exemplo antes do esquimó, só que o importante não é ter esses gênios, é ter a sociedade, o cérebro coletivo. Tá, já repeti isso várias vezes hoje. Vou pular isso aqui tudo. Deixa eu mostrar aqui. Tá, então o que eles fazem, basicamente, vamos ver para a parte mais, ver como é que é o índice deles, como é que é calculado. Eu não tenho a pretensão de entrar muito profundo nisso, talvez o Renan, eu nunca fiz isso, o Renan fez, de fato, ele pegou e programou o negócio e pegou dados e fez, mas só para botar a ideia principal, já economiza para ele. A gente tem os países, e a gente observa países, e a gente observa os produtos que os países produzem. Então, a gente tem esses dados. Para eles, primeiro vai ser exportação, mas muitas outras pessoas tentaram usar vários outros tipos de dados também. Emprego e inovação. Aí, implícito nisso está, se esse país produz, o seu país C1 produz, você vê que ele produz P1, P2 e P3. O país produz os 3 produtos. Então, ele tem muitas capacidades. Todas as capacidades necessárias para produzir P1, P2 e P3 ele deve ter. Já o C2, ele não consegue produzir, aqui embaixo, ele não consegue produzir o P1, ele produz P2 e P3. Então, isso já nos diz que o P2 e o P3 requerem menos capacidades. Tem alguma coisa que o país C2 não tem, talvez seja conhecimento de laser, ou conhecimento de
cálculo estocástico, alguma coisa assim, e por isso ele não consegue produzir P1. E o país C3, ele só produz o P3. Deve ser uma coisa bem mais simples. Então, P3 deve ser fazer queijo, todo o país sabe fazer queijo. O P2 já é fazer alguns tecidos manufaturados, e o P1 talvez seja alguma coisa bem mais tecnológica. Então, eles vão usar esses dados para inferir, porque a gente não observa capabilidades, porque elas são tácitas, não tem como mensurar, são coletivas, é muito difícil mensurar. De novo, não é educação, não é treinamento, não é nenhuma dessas coisas clássicas, não é patentes. As coisas clássicas que essa literatura gosta de mensurar, não são essas coisas, é outro tipo de capabilidade. Tá, aí, então veja como é que é o algoritmo deles, mais ou menos, que essencialmente, pelo que eu entendo, o algoritmo, o PageRank do Google. Então, eles pegam assim, para dar um exemplo, 4 países, Malásia, Japão, Paquistão e Filipinas. Então, a Malásia produz esses produtos. Bom, deixa eu dizer de novo. Aqui estão os vários tipos de produtos. Esses produtos aqui são produtos que, desses 4 países aqui, só a Malásia produz. Nenhum dos outros 3 produz. Esses aqui, a Malásia produz e o Japão produz, mas não o Paquistão e as Filipinas, etc. Esses aqui, a Malásia, o Japão e as Filipinas produzem, mas não o Paquistão. Então, a ideia é usar essa rede bipartite que une produtos com países, não países com países, mas produtos com países. Então, se a gente quisesse ser bem simples, a gente faria assim, eu quero ver qual país é mais complexo, ou tem uma estrutura produtiva mais avançada. Eles vão chamar isso de complexidade. Então, qual país é mais complexo? Para simplificar, a primeira coisa que você poderia fazer é dizer, vamos só ver quantos produtos ele exporta. Aí o país que produz mais produtos, eu vou chamar ele de mais complexo. Então, isso seria uma simplificação, mas às vezes simplificação é bom. Então, vamos ver aqui, Malásia produz 104 produtos e o Paquistão também produz 104. Aí eu disse, ixi, e agora? Porque os dois empataram, então... Mas será Malásia e Paquistão? Eu tenho a impressão que Malásia é bem mais avançado nessas coisas do que Paquistão. Então, talvez só essa uma dimensão não é bom que chega. Talvez, vamos olhar algo a mais, vamos no segundo critério. Então, o segundo critério, como se fosse, seria quantos outros países exportam esse produto? Então, esses 104 produtos que a Malásia exporta, tem 18. Os que o Paquistão exporta, tem 27. Então, muitos países exportam aquilo que o Paquistão exporta. Então, isso me dá uma indicação que são coisas mais simples, já que tantos países conseguem produzir. Já a Malásia tem ali alguns produtos que só 18. Então, esse seria um critério de desempate. Mas aí eu poderia ir mais uma dimensão adiante. Eu pergunto assim, desses 18 países que exportam as mesmas coisas que a Malásia, qual que é a diversidade das exportações deles? Eles conseguem produzir muitas coisas diferentes ou eles produzem poucas coisas? Se eles produzem muitas coisas diferentes, isso quer dizer que eles têm muitas capabilidades, eles estão produzindo coisas em diversas áreas diferentes. Então, você vê que a Malásia tem, nesse critério, mais diversidade do que o Paquistão. E aí você pode continuar fazendo isso, iterando várias vezes esse algoritmo e eventualmente ele dá um número final. É isso que dá. Depois o Renan pode me corrigir qualquer coisa que eu falei errado aí. Mas a ideia é muito parecido com o Google, o algoritmo que a Google faz. Ou então eu falo assim, ó, eu tenho 60 publicações. Aí um outro cara chega e diz assim, mas eu tenho só 10. Mas, então eu sou bem melhor que você, eu tenho 60, você só tem 10. Aí ele fala assim, não, mas espera aí, mas quantas citações você tem? Aí eu falo, ele fala, mas aí a gente pergunta, mas quem é que, dessas pessoas que citou você, quem que citou eles? E a gente vê, embora eu tenha mais citação, as pessoas que eu citei, que citaram a mim, são muito menos citadas do que as pessoas que citaram a ele. Então, você vê que é bem mais rico, tá botando mais informação. Então, essa que é a ideia aqui, e disso emerge esse índice deles. Então, um jeito de classificar o índice é dizer assim,
a diversidade do índice da produção do país. Então, quantas coisas o país produz? Você vê que a Alemanha é o país que mais produz coisas, Estados Unidos produz mais coisas, e a grande surpresa que eles tiveram quando eles fizeram isso, que eles pensaram assim, ó, um país como a Alemanha e os Estados Unidos, eles têm muitas capacidades, mas pela lei das vantagens comparativas, eles vão se especializar em algumas coisas bem avançadas e vão importar o resto. Então, eles não vão produzir camisetas, não vão produzir materiais simples, queijo, sei lá o quê. Mas quando foram ver, não, esses países produzem tudo. A Alemanha produz tudo, desde as coisas complexas às outras. Então, a teoria das vantagens comparativas meio que tem um desafio aqui. E a outra dimensão é qual que é a ubiquidade dos produtos produzidos. Então, a Alemanha está aqui embaixo, ela produz produtos que poucos outros países produzem. Microscópios de alta definição, laser digitais magnéticos. Só a Alemanha produz isso. Estou inventando, obviamente. Já Malawi produz produtos que todo mundo produz. É queijo, eu não sei porque que botei queijo aí, mas supondo que queijo é fácil. Queijo, produtos simples. Então, ubiquidade é ruim nesse sentido. Se todo mundo produz, só requer capacidades muito simples. Então, aí quando eles testaram isso, eles viram que isso dá uma regularidade muito forte com dados do Chile, para municípios do Chile. Você tem Santiago aqui, que produz muitas coisas e coisas que ninguém produz, e um monte de outros lugares aqui que produzem produtos que outros produzem e produzem pouca variedade de produtos. O Chile, cidades na Turquia, estados no México, cidades no México, e tem isso para o Brasil, tem o pessoal em Minas Gerais já fez isso muito para o Brasil, e várias outras coisas. Deixa eu pular aqui. Bom, aqui que eu acho que é a coisa importante. Tem umas 2, 3 mensagens ainda que eu quero tirar disso para ver. Eu sei que esse gráfico aqui é complicado com a forma horrível aqui, esse monte de linhas, mas escolha uma linha dessa só. O que esse gráfico está fazendo, eu tenho outro, mas também faz mais ou menos a mesma coisa, mas ele está plotando para diferentes parâmetros a linha. Mas escolha uma delas. Isso aqui está dizendo né, qual que é a fração dos produtos que um país pode produzir, que ele consegue produzir, qual é a capacidade dele produzir, de todos os produtos que já são produzidos no mundo, dado as capacidades dele. Então, claro que se você tem poucas capacidades, você vai produzir pouco dos produtos que se conhece. E países que têm muitas das capacidades conseguem produzir todos os produtos, praticamente todos os produtos que se sabe produzir. Então, isso é legal, mas veja essa perspectiva aqui. E a gente pode falar um pouquinho de política industrial. Então, suponha que você está nesse país aqui, você está num país pobre, um país com poucas capacidades, sei lá, 0,3, e você está aqui. Aí você, um economista, diz, eu vi Hausmann e Hidalgo ali, eu vi qual é o nosso problema. O nosso problema são as capacidades tácitas coletivas, nosso cérebro coletivo é pequeno, é isso que a gente tem que mudar. E aí, então assim, poxa, mas então resolveu. Ele vai poder fazer uma política industrial, faz ali um protecionismo, subsídios, BNDES, não sei o que, joga torto e direito isso e resolve. Mas olha o que acontece. Cadê minha setinha? Suponha que está em 0,3, para você aumentar suas capacidades de 0,3 para 0,5 para 0,4, é um esforço tremendo, isso não é fácil. Depois eu vou falar de quão difícil é, mesmo que você tenha dinheiro e tudo mais. Mas é muito difícil, o país vai fazer um esforço imenso, talvez leve décadas, e olha o que isso comprou para você. Deixa eu achar, minha setinha fica sumindo. Okay. Você foi de 0,3 para, se quiser olhar isso aqui, 0,3 para 0,5, você botou mais capacidades, mas ainda é muito pouco. E você ganhou muito pouco com aquilo ali, aquilo adiantou pouco. Né? Só vai começar a realmente render quando você chegar a partir de um certo ponto aqui. Então, isso é um jeito de pensar, isso é a armadilha da pobreza, a armadilha da renda média. Os países fazem um esforço tremendo e é muito difícil conseguir fazer aquilo. Talvez isso explique por que tanta política industrial fracassada. Às vezes não é nem que as
ela foi mal concebida. Só que para um país que tem poucas capacidades é incrivelmente difícil. Especialmente nesse começo, incrivelmente difícil. Talvez tenha que continuar insistindo ali para realmente conseguir chegar aqui. Na aula que vem eu vou falar de, então, que políticas se podem fazer? Se não é protecionismo, se não é cluster, se não é subsídios do BNDES, tipo, que coisa pode ser? Só para antecipar um pouquinho o tipo de coisa que é, para começar, exatamente o contrário de protecionismo. É isso que eu acho interessante. Você quer roçar ombros com pessoas que sabem fazer para você absorver aquela coisa tácita. Então, você quer empresas multinacionais no seu país. Quer ali com uma empresa multinacional ao seu lado, que aquele conhecimento tácito vai entrar. Você faz um protecionismo mantendo isso para fora, é a pior coisa que você pode fazer. Imigração. Imigração é uma coisa excelente. Imigração está trazendo esses cérebros e daí que já contém essa informação e daí eles vão roçar ombros. Eu estou gostando de usar esse termo. Até fui olhar para se existe em português. Não existe, rub shoulders. Mas roçar ombros é isso, é estar ao lado, tão perto de uma pessoa que está roçando o ombro na pessoa. E aí o conhecimento está entrando. Diz que toda a indústria... Por que a África do Sul tem bons vinhos? Não é porque o clima é bom, não é porque nada, é porque um monte de huguenotes franceses fugindo da França foram parar lá e dentro dos cérebros deles, do cérebro coletivo que foi lá, tinha esse conhecimento que daí, de maneira tácita, passou para lá. Não foi que eles trouxeram receitas e livros de como fazer. Tá, então, é isso. E aí o que eles tentam argumentar, eu já estou acabando aqui, o que eles tentam argumentar, o que eles argumentam é que estão aqui. E eles fazem algumas regressões. Os trabalhos iniciais não eram muito avançados, não tinha muita preocupação com causalidade, mas imagino que isso já tenha sido feito. Mas é argumentar que quem tem uma economia mais complexa, nesse sentido deles, vai ter maior renda. E aqui está em azul e vermelho, que é um incluindo países que têm recursos naturais e outros que não. Então, você vê um fit mais ou menos... bom, e eles fazem uma corrida de cavalos lá e mostram que complexidade explica mais do que instituições, mais do que educação, mais do que medidas de política, de estabilidade política, etc. Então, essa é uma coisa. A segunda coisa bem interessante é dizer assim, poxa, mas você vê que alguns países não estão perto da linha, então tem alguma coisa acontecendo. E eles dizem, mas essa distância da linha estimada traz informação. Então, pega aqui, por exemplo, a Grécia. A Grécia está com PIB per capita bem mais alto do que o nível de complexidade dela iria prever. Então, ela meio está vivendo à base de crédito, de alguma coisa. E era isso que estava acontecendo, né, com a Grécia. Então, o tempo puxou a Grécia para baixo. Ela estava lá na Europa, naquela coisa no mercado comum. E a Índia é o contrário. A Índia está com um PIB per capita bem abaixo do que o nível de complexidade dela iria prever. Espera aí que meu telefone está tocando aqui. Não sei se isso interfere. Vou desligar aqui. Tá, voltou. Então é isso. E o Brasil, cadê? O Brasil está em algum lugar... O Brasil está perto da linha. Eu me lembro, ele está... Eu não estou conseguindo ver agora, mas ele está em algum lugar perto da linha. Então, isso é interessante, essa ideia. Alguém mencionou isso num dos comentários deles, falando... Para a China, eu acho que ele meio que previu. Isso aqui é velho, tem que ser legal pegar o mais moderno e deve ter mais moderno. Mas para um outro país, talvez não vai prever bem, aí você teria que olhar aquele país e saber o que está acontecendo. E aí a última coisa... será que eu não botei? A última coisa é isso aqui. Outra jeito de olhar esses resultados é dizer assim, bom, aqui você vê as capabilidades, os quantos person bytes o país tem, e aqui o quão perto você está de outros produtos. Eles têm uma medida dessas de relatedness, né, de quão perto você está de outros produtos. Então, se você tem muitas poucas capabilidades, você não está perto de outros produtos porque faltam muitas outras capacidades. Então, você não tem
não é só aquele mesmo gráfico que a gente viu antes. Não é só botar uma ou duas capacidades novas, isso vai abrir setores inteiros para você. Você precisa muitas outras capacidades. Então, esse pessoal aqui tem muito pouco para crescer. Os que já têm muitas capacidades, eles já produzem de quase tudo. Então, não tem muitos outros produtos prontos para eles produzirem. Claro que tem inovação, eles podem, de repente, inventar outros produtos novos, recombinação. A gente vai fazer muita coisa de recombinação daqui a 2 aulas, inovação. Mas é meio limitado, especialmente comparado com esses países aqui. Esses países já têm um certo estoque de capacidades e só está faltando uma ou duas, sabe, com mais algumas coisas a mais, vai abrir setores inteiros, áreas inteiras produtivas que eles vão poder chegar, e o Brasil está aqui, né? Isso que é legal. E essa é meio a ideia que eu tenho do Brasil mesmo. O Brasil sabe, a gente tem muito já feito no Brasil, muito desse tipo de know-how, mas às vezes faltando algumas coisas com um pouco mais, isso poderia abrir. Tá. E aí, o que sai... Tá, eu vou acabar com esse slide aqui. O que sai tanto que eu botei atrás de mim aqui, é esse espaço produto. Essa é uma rede que sai, que tem todos os produtos na classificação deles, e essa estrutura que aparece, essa estrutura não foi planejada. Será que eu não tenho espaço produto inteiro aqui? Tem aqui. Então, você vê, e petróleo está aqui, sei lá, acho que é eletrônicos, esse roxo aqui, agricultura deve estar em algum lugar aqui. Então, a agricultura requer algumas capacidades, petróleo, outras. Umas são muito mais centrais e interligadas, cheias de nós, outras são mais periféricos, então tem muita informação ali. Então, aí você pega para um país, aqui estão todos ligados, mas se você pegar para um país específico, e está aqui o Brasil, é Brasil esse, né? A barra. Então, Brasil aqui em determinado ano, você vê, esses pontos que estão coloridos, é a mesma estrutura que está embaixo em cinza ali, mas o Brasil só produz, só exporta, tem uma vantagem comparativa, de certa forma, relativa, não vantagem comparativa tradicional, mas que eles definem aqui, do conhecimento, para produzir esses produtos aqui. Então, aí você pensa assim, política industrial faria o quê? Política industrial é bom ou é ruim? Bom, depende do que está chamando de política industrial, porque muita política industrial entra um governo e diz assim, esse ponto aqui, tá vendo? Ou esse ponto aqui é estratégico. Isso aqui é silicon chips, isso aqui é laser, alguma coisa assim. O Brasil precisa ter isso, vou fazer um programa do BNDES para produzir isso, vou proibir as importações dessas coisas aqui. E você vê que falta muitas capacidades. O Brasil não tem nenhuma das capacidades em volta ali. Ele não produz nenhum outro produto parecido com esses, ou minimamente parecido, que requer aquelas mesmas capacidades. Então, provavelmente não vai funcionar. E a história de política industrial no mundo é uma história de boas intenções e setores estratégicos de tentar avançar o país, mas que faz esse tipo de coisa. Não tem chance de dar certo, porque o que está faltando mesmo são essas capacidades tácitas, é o cérebro coletivo. Não é o protecionismo, não é o subsídio, embora essas coisas podem ou não ser importantes. Então, só hoje que eu entendi, porque o Hidalgo fez muita diferença entre relatedness e complexity. Mas é a mesma coisa, relatedness e complexity. Relatedness, pelo que eu estou entendendo, é essa estrutura, quer dizer, produtos que estão perto um dos outros são produtos relacionados, related, que eles requerem basicamente os mesmos capacidades. Né? É diferente, pode requerer uma outra mais do que outra, mas se você já faz uma bolinha dessas aqui, a bolinha ao lado, provavelmente com uma ou duas capacidades a mais você consegue fazer. Então, relatedness é isso, você está na mesma área do espaço-produto. E complexidade é um índice, um número que você vai calcular para um país, quais bolinhas estão coloridas. E aí se você tem várias, a sua complexidade vai ser maior, você tem, dependendo de quais. Aqui está o Brasil, aqui está Portugal, bem mais, né? Aqui está
Peru, sei lá, Coreia do Sul, etc. Então, essa que seria a diferença disso aí. Deixa eu parar aqui, então. Acho que deu para dar uma ideia mais ou menos clara disso. Antes de passar a bola para o Renan, deixa eu perguntar se alguém tem algum comentário ou pergunta sobre isso. Então, tá bom. Então, Renan, vou liberar aqui para você. Beleza. Tudo bom, pessoal? Deixa eu colocar o vídeo aqui. Ver se está certo. Deixa eu me apresentar primeiro. Renan, só mais uma coisa. Desculpa interromper. Fala para eles do blog também. Eu tinha ficado de falar isso, esqueci de falar. Não sei em que pé tá, mas... Beleza, pode deixar. Então, eu sou o Renan, eu sou de Brasília, eu fiz a graduação e o mestrado em economia aqui na UNB e agora acabei de entrar no doutorado. O Bernardo está sendo meu orientador para o doutorado na parte de economia aplicada. Além disso, também sou servidor do Banco Central. Basicamente isso. Deixa eu compartilhar aqui. Só um minuto. Vocês estão vendo a apresentação? Vamos sim. Sim. Tá ok. Ótimo. Certo. Eu vou fazer uma breve revisão aqui sobre essa parte do Hausmann e do Hidalgo, tentar explicar aqui e um pouquinho além. Então, só para falar, o trabalho mais conhecido hoje sobre complexidade e desenvolvimento econômico é justamente o de Hausmann e Hidalgo, que o professor acabou de apresentar. Esses autores eles constroem uma rede bipartite, né? Então, como o Miller falou, você pega dados de exportações e botam de um lado de uma matriz os países, do outro os produtos, calculam a vantagem comparativa revelada do Balassa e a partir daí eles usam uma técnica de redução de dimensionalidade. Tem um paper do Doyle Farmer que é justamente ele vai destrinchando tudo isso, tá? E nessa época o que o Hausmann e o Hidalgo faziam era basicamente pegar o Bernardo mostrou ali o KC0 e o KC1, né, que é a diversidade e a ubiquidade média dos países que exportariam a mesma cesta de produtos daquele país, né? Basicamente o que você faz é ir calculando esses vetores, iterando, né, até um ponto em que você pegue o vetor que tem o segundo maior alto valor. Tá? E aí você pega o máximo de variância entre essa lista, esse vetor de países e de produtos, e vê quem que é o mais complexo. Tá? Minha explicação talvez não tenha sido muito interessante, assim, meio opaca, mas nesse paper do Doyle Farmer acho que é super interessante de ver. Da mesma forma, o que o Hausmann e o Hidalgo fazem não é só calcular um índice, não é só mostrar qual que é o país que é mais complexo ou qual que é o produto que é mais complexo. Eles também trazem essa noção de espaço-produto, né, de relatedness, né, que o Bernardo trouxe. Então, como que eles fazem isso? Eles constroem uma matriz de exportação condicional, tá? Para ver quais são os produtos que são comumente exportados. Então, de um lado, se tal país exporta X, qual a probabilidade dele de exportar Y? E aí ele verifica a frequência. Da mesma forma, se ele exporta Y, qual é a probabilidade condicional dele exportar X? Ele pega essa matriz, pega o mínimo e constrói uma diagonal, e aí uma matriz simétrica a partir disso. Beleza, você reserva isso. E aí você implementa um algoritmo de Maximum Spanning Tree, que é uma parte, inclusive, que o Cajueiro dá em métodos computacionais, e você vai tentar maximizar essa proximidade entre produtos
a partir de um esqueleto. Então, você vai ter todos esses produtos conectados entre si, tá? De uma forma assíncrona. Você vai construindo uma rede. E a partir desse esqueleto, eles adicionam todas aquelas proximidades, as maiores proximidades entre os produtos que são exportados. Mais uma vez, aqui pode ter sido um pouco opaco. Se vocês quiserem, eu explico melhor depois, enfim. Mas é só para dar essa carinha. Uma coisa interessante é que as capacidades são realmente difíceis de observar, né? Acho que se tem muita teoria ali, o começo do que o Hausmann e o Hidalgo falam é justamente sobre essa parte tácita, né? E aí eles tentam observar as capacidades a partir dos resultados, né? E uma coisa muito legal que o Hausmann escreveu no paper agora em 2021 é essa abordagem mendeliana de Mendel, né, na biologia, que ele observou várias ervilhas, né, o fenótipo delas, né, o que dava para observar, para levar ali a conclusões sobre o genótipo delas, né. Então, da mesma maneira, você pode observar essa co-ocorrência de fenótipos para revelar algumas relações do genótipo aí da economia. O primeiro problema, então, que eu identifiquei na minha dissertação e que o Bernardo colocou na mesma imagem é justamente essa figura entre a diversidade aqui de cada país desse lado e a ubiquidade média da cesta de produtos dele, né? Então, a gente vê basicamente aqui uma linha reta, decrescente, só que a gente pode dividir basicamente isso em dois quadrantes, né? Acho que o quadrante dos países que seriam potencialmente mais pobres e os quadrantes dos países que seriam emergentes e ou desenvolvidos aí. E aí o seguinte, uma coisa interessante é que essa relação aqui, ela deixa de ser negativa. Se você pegar só esse quadradinho azul, ela deixa de ser negativa. Eu vou mostrar um pouco mais à frente que isso é uma coisa interessante para a gente estudar, inclusive, em estudo de correlação. E, mais uma vez, no paper do Don Farmer, ele deixa bem claro que esse KC0 aqui, que é justamente a diversificação, não é sinônimo de desenvolvimento. Ele é ortogonal à medida de complexidade, tá? Mas, de alguma maneira, isso é interessante de relacionar. Então, tem um puzzle aqui, né? O que faz um país ser desenvolvido a partir daqui, né? O problema 2 é justamente a base de dados. Então, eles pegam essa parte de exportação de bens, o próprio Hausmann e o Hidalgo reconhecem que existem algumas limitações. A primeira, e a maior talvez, é que isso desconsidera a produção doméstica, e a segunda é que desconsidera os serviços, que representam 70% do PIB mundial. Eles até tentam incluir o serviço depois, mas a compilação estatística de exportação de serviços não é muito legal, eu já trabalhei com isso e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que não dá para utilizar com exportação. A segunda crítica aqui é que o valor está cada vez mais relacionado ao conceito de atividade do que o de produção, né, do bem final, né? Então, se a gente está só olhando para o bem final do que foi exportado, isso não captura a geração de valor adicionado e das conexões intersetoriais ao longo desse processo produtivo, né? E eu posso dar dois exemplos. O iPhone, então, uns anos atrás, aí, pelo menos, a China exportava muito iPhone, mas ela ficava, na verdade, com 4%, 3% desse valor, né? Isso não quer dizer, então, que só por exportar um celular você seja complexo, se você está ficando só com uma partezinha da cadeia produtiva. Da mesma maneira, as maquilas muito famosas ali no México, você está só montando o carro, não está participando da parte de alto valor adicionado ali na cadeia dos carros, tá? Posso elencar outros viéses da base de exportações. Então, você tem um viés de produtividade, com seleção de firmas, só as firmas mais produtivas exportam. Você tem custos com frete seguro, que acabam distorcendo um pouco o que cada produto pode ser exportado, né? Então, tem muitos produtos que acabam sendo muito difíceis de você exportar, porque o valor do frete em relação ao valor FOB dele, Free On Board, é enorme. O tamanho da economia também, uma economia muito maior tende a ter uma vantagem comparativa revelada menor, enfim, dentre outros. Então, qual que é a proposta aqui? A proposta foi pegar uma base mundial de insumo-produto. Tá? Tem um pessoal lá de Groningen que produz essa base,
E eles até então, pelo menos, tinham dados de 2000 a 2014, com conexões produtivas de 56 setores entre 43 economias. E aí eles botam o resto como o resto do mundo. Essas 43 economias representam mais de 85% do PIB mundial. Tá? E é interessante porque essas 43 economias são justamente economias que são ou emergentes ou já estão no processo final de desenvolvimento, ou seja, a gente está focando nesse bloquinho azul. Outra parte da proposta é tipificar essas atividades. Então, o Jorge Abarth, que é um professor da UNB, ele propõe a classificação em atividades, né? Em serviços de valor, serviços de custo, indústria e setor primário. Os serviços de valor ele contribuiriam para a customização e a diferenciação desses produtos, né? Trazendo maior valor adicionado. Os de custo eles já afetariam principalmente a eficiência geral e esses custos de produção na cadeia produtiva. Tá? E a indústria e a agricultura acho que dispensa qualquer tipo de apresentação. E para complementar esse exercício que eu vou mimetizar do Hausmann e Hidalgo, eu faço uma proposta aqui de plotar a própria base do WIOD, trazendo a economia mundial como rede complexa. Para que isso vai servir? Eu pego os dados absolutos de consumo intermediário, consumo final, tudo mais, e eu trago aqui, faço um cálculo de centralidade de rede, que eu vou explicar quando eu tiver os resultados. Então, basicamente, a proposta é essa. Então, já vou pular aqui para os resultados. Os primeiros sobre índices de complexidade. A gente tem aqui as bolinhas amarelas, são serviços de valor, as bolinhas laranjas, serviços de custo, as azuis industriais e o vermelhinho primário. Tá? O que eu fiz aqui? No eixo X aqui, eu plotei qual é a complexidade média a partir do setor de fornecimento. Então, peguei o consumo intermediário, lá dessa base de insumo-produto, e vi a todo mundo que tem o setor de fornecimento de agricultura, mas no outro pode ser X a demanda, eu fiz a média e eu vi qual seria a complexidade dele. E do outro lado aqui, todo mundo que teria complexidade média a partir da demanda. Né? Então, a agricultura está demandando de outro setor alguma coisa. E já, assim, de cara, você vê uma coisa bem interessante, que você tem maior complexidade nos serviços de valor. Tá? E o segundo colocado aqui nesse caso seriam vários serviços de custo, e aí a gente teria bem disperso já a indústria e depois o setor primário. Está todo mundo me escutando bem? Sim. Sim, Renan. Sim, Renan. Ótimo. Tá, então, a gente tem essa figura ao lado, né? Só para mostrar para vocês aqui mais uma vez, no eixo totalmente positivo, positivo, a gente tem os serviços de valor, já para serviços de custo você já tem um pouco menos de complexidade, ok, e aí você vai decaindo aqui, tá? Então, essa é uma coisa muito interessante, né? Acho que é um pouco diferente do Hausmann e do Hidalgo, que tem esse foco no produto final. Né? Então, aqui a gente está vendo que serviços de valor e de custo são mais complexos do que o resto. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz alguns testes de correlação aqui, não foi nada muito sofisticado, mas é bem interessante para a gente ver aqui. Então, o ranking de complexidade a partir da base de insumo-produto, ele tem até bastante correlação ali com o PIB per capita, tá? E, assim, ele tem uma correlação maior do que o próprio ranking do Hausmann e Hidalgo para esses países. E se eu pegasse só esses países, que é esse ranking controle, e fizesse a mesma coisa, a mesma técnica de redução de dimensionalidade, essa correlação ia ser menor ainda. Tá? Então, voltando para o quadrinho azul, essa é uma coisa muito importante da gente ver. Tá? Outra coisa interessante aqui é o ranking de complexidade e o PIB per capita sobre o percentual de manufatura sobre o PIB. Então,
aqui a gente está vendo aquela parte final do desenvolvimento econômico que existe uma desindustrialização, né, que é o que o pessoal geralmente fala. E, ao mesmo tempo, você também tem uma correlação muito alta dos serviços de valor dentro do consumo intermediário, como eu já tinha mostrado nesse gráfico aqui. Já foi. Então, eu fiz uma regressão bem simples aqui para mostrar que essa parte dos serviços de valor aqui, ela se sobressai em termos de significância estatística frente a só o PBS, que é algo que é muito utilizado na literatura para falar que um país é desenvolvido. PBS é serviços profissionais e de negócios, tá bom? Então, essa é a primeira observação. Então, os serviços de valor são as atividades mais complexas e as economias especializadas em serviços de valor são as mais complexas. Agora, vamos falar do ranking de complexidade dos países. Tá? É uma coisa interessante aqui, porque o Hausmann e o Hidalgo, pela base de exportações, eles colocam o Japão como o país mais complexo. E quando eu faço usando a base de insumo-produto, o Japão ele vai lá para baixo. Tá? Por outro lado, a Austrália, que tem um péssimo índice de complexidade frente à sua renda per capita, segundo o Hausmann e Hidalgo, por esse método aqui, vira um dos países mais complexos do mundo. Eu fiz uma comparação dos índices de complexidade feitos para 2000 e para 2014, e aí é uma coisa interessante de se ver que as economias bálticas merecem destaque. Então, tanto a Estônia, como a Letônia, como a Lituânia ganharam em termos de complexidade, e os famigerados PIGs tiveram destaque negativo. Né? Então, Portugal foi de 12º para 22º, a Itália foi de 19º para 26º, e por aí vai. Vou passar aqui, então, para o espaço-produto, que eu acho até a parte mais interessante desse trabalho. Tá? Então, lembra que você pega aquela matriz que eles chamam de MCP, que é a matriz de proximidades entre cada produto, plota a Maximum Spanning Tree, depois bota as conexões que são maiores. Né? Eu fiz a mesma coisa aqui. Tá? E esse foi o resultado. Então, dá para ver aqui que tem um quadrante que é mais da parte do setor primário, extrativista e por aí vai. Tem outra parte aqui mais para cima que seria mais condizente com a indústria. Tá? E aí a parte mais a sudeste da rede seria de serviços de valor, tá bom? Programação, serviços profissionais técnicos científicos e por aí vai. E nesse centrinho, a gente tem vários serviços de custo. Tá? Comércio, tem serviços públicos, logística, e bem do lado tem construção, aqui que tá muito associado a esses serviços de custo. Então, só para rememorar aqui o que o Bernardo falou, são essas conexões que a gente está vendo aqui que facilitam esse pulo dos galhos, esse conhecimento tácito de você ir de uma atividade para outra. Tá? E é muito importante que essas atividades centrais aqui sejam os serviços de custo, porque elas são as mais conectadas e elas vão te levar para mais lugares. Tá bom? Depois disso, eu fiz um exercício de difusão dentro desse espaço-produto. Né? Então, eu peguei dois setores que são bem simbólicos. Tá? O primeiro setor é o de processamento de alimentos, esse A1, C10, 12. E o segundo setor seria o processamento de eletrônicos, que é o C26, C26. Então, o que eu fiz? É como se eu pegasse esse bichinho, esse nozinho aqui, e falasse, eu quero ir até 3 passos de difusão. Onde que isso vai me levar? Né? Então, eu vou para um passo, e aí eu só tenho esse aqui, que é da agricultura per se. Eu vou para o segundo passo, e tem outro aqui que é relacionado à logística e madeira. Eu vou para um terceiro passo, e, no fim das contas, com 3 passos a partir do processamento de alimentos, eu só consigo chegar a 5 atividades. Se eu pegar já, por outro lado, a produção de eletrônicos, com 3 passos eu tenho 293 conexões com 143 atividades distintas. Tá? Então, acho que isso diz bastante ali dentro do espaço-produto como que essas atividades estão conectadas.
além desse exercício de fusão simples entre só duas atividades, eu peguei, então, as 50 maiores atividades econômicas dessa base de insumo-produto e fiz exatamente esse mesmo exercício. E aí eu tracei aqui algumas estatísticas, tá? E é muito interessante de ver o seguinte, né? Eu dividi aqui por origem, como eu já falei, né? Quando você está fornecendo no consumo intermediário, e o destino, que é quando você está demandando, né? Em ambos, o setor primário se saiu muito mal, né? Então, as conexões aqui por atividade, no final das contas, quando você compara a indústria, serviços de custos ou de valor, na parte do setor primário, elas são muito baixas, tá? Dos nós conectados por atividade, nem tanto. E aí, uma coisa interessante aqui é ver para a indústria como que ela tem as conexões por atividade fortíssima, principalmente na parte de demanda, né? Então, isso aqui está mostrando mais ou menos a la Richman, né? Assim, o papel que ela teria ao demandar inovações, ao demandar insumos aí que te colocariam para o desenvolvimento. Mas não só a indústria. Então, a gente tem aqui na parte da origem, no fornecimento também, naturalmente, o serviço de custo e até um pouco o serviço de valor. Tá? Então, acho que isso é uma coisa interessante que vai um pouco além, mais uma vez aqui, só de ver a indústria. Então, só para concluir aqui, isso é um indicador de que a indústria é uma catalisadora de outras atividades. Ela está puxando aqui. Né? Então, se eu tenho vantagem comparativa em algum setor industrial, eu geralmente teria uma tendência maior a ter o pulo de galho mais facilmente. Tá? Aí para outra atividade mais facilmente. Então, serviço de custo já falei. Então, a parte da economia mundial como rede complexa, ou seja, não vi nada de vantagem comparativa aqui, só peguei os dados brutos mesmo da economia mundial e testei as estatísticas de centralidade dessa rede. E uma coisa curiosa, eu não sei se vai dar para ver aí, é que basicamente todas as maiores atividades aqui com maior centralidade, tanto de betweenness como de eigencentralidade, de alto vetor, daqui a pouco explico, são industriais. Então, essa centralidade de alto vetor na rede, ela fala o seguinte, ó, você é importante se os seus vizinhos forem importantes. Diga-me com quem andas que eu te direi quem é. Já esse betweenness é um broker de informação, é como se tudo tivesse que passar por eles. Né? Então, para ir de uma atividade para outra, sempre passa pela construção, sempre passa pela indústria de veículos motores, e por aí vai. Então, essas medidas de centralidade dentro dessa rede revelam a capacidade da indústria servir como hub. Então, isso amplifica o papel indutor, o valor absoluto dessas atividades industriais. Então, mostrando o espaço-produto e essa parte da economia mundial, a gente tem mais duas observações aqui, mais ou menos conclusões, que as atividades industriais são conectoras e indutoras de complexidade, que os serviços de custo também conectam atividades ao atuar em questões de eficiência e capital social, sendo especialmente importantes ao servirem de insumos para outras atividades. Então, vou passar aqui um pouco para a parte de discussão. Tá? O Jorge Abart, ele tem essa ideia de espaço-indústria. Né? Então, eu já vou passar aqui para a figurinha. Ele divide as fases de desenvolvimento de um país em 4 fases, usando três variáveis. Tá? A primeira variável seria justamente aquela industrialização comum que a gente conhece, que é o percentual da indústria sobre o PIB. A segunda seria a densidade industrial, que é o valor da indústria per capita. E a terceira seria o valor dos serviços profissionais e de negócios sobre o PIB. Então, quando o país é muito pobre, ele acaba copiando, né? Tem aquela coisa dele copiar até ficar um pouco desenvolvido. Então, a indústria ainda tem aquela característica essencialmente transformadora, né? Então você acaba crescendo
muito por conta disso, né? E ele chega nessa fase R2, que é a fase de desenvolvimento de indústria de base e de manufatura de baixo e médio valor adicionado, que, teoricamente, aí os serviços deveriam começar a assumir protagonismo no PIB da economia, né? E é nesse ponto também que a parte da indústria ela começa a ser ditada por retornos decrescentes, né? Então, é uma coisa aqui que o Gil e o Caras eles falam na parte de armadilha de renda média, né? E aí, qual que é a grande coisa que é a grande armadilha? No fim das contas, é você conseguir mudar o objetivo, a função da indústria de transformação pura e simplesmente para conexão e para indução de outras atividades, tá? Que é justamente isso aqui. Então, a indústria vai passar a induzir e a demandar serviços mais sofisticados. E aí a gente vai começar a ver por esse lado aqui um aumento desse PBS, tá? Já falei isso até chegar a essa região R4, que é a fase final de desenvolvimento econômico. O que eu vou fazer aqui? Eu vou propor um novo espaço indústria em que eu vou tirar essa parcela de PBS e eu vou colocar a parcela de serviços de valor sobre consumo intermediário, tá? E aí, enfim, acaba tendo um quadrado bem legal para explicar o PIB per capita, não, para explicar a complexidade que eu medi. Tá? E, mais uma vez, o coeficiente da indústria tem valor negativo. Tá? Então, ele se desindustrializa, mas a densidade industrial, o PIB per capita da indústria, tem um coeficiente positivo. Então, isso tudo se junta ao que a gente viu ali com o espaço-produto e com essa função nova da indústria nas últimas fases de desenvolvimento. Daí eu surfei aqui nessa ideia do Hidalgo, que o próprio Bernardo apresentou, desse livro de Why Information Grows. Ele fala que a complexidade é compreendida como a capacidade de uma economia criar ordem ao computar informações num ambiente em que matéria e energia diretamente se relacionam com a informação para realizar o seu processamento. Então, aqui eu tive a ideia dessa trindade de desenvolvimento, tá? Que é formada por serviços de valor, serviços de custo e indústria. Então, o que os serviços de valor fazem nessa trindade? O que eles são? Eles são os pilares da inovação, eles são representantes diretos da complexidade. Tá? Já a indústria, além de instigar a inovação e conectar os setores, é a atividade pela qual se cristaliza essa imaginação, né? Ou seja, é a dimensão produtiva na qual se permite a materialização física da inovação humana. E, por fim, é necessário contar também com uma estrutura física e social eficiente, que seriam justamente os serviços de custo. Então, esses serviços que provêm um ordenamento socioeconômico permissivo para o intercâmbio de ideias e produtos, como atividade de comércio, logística, educação, saúde e instituições públicas. Tá? Então, essa seria a trindade. Aqui eu faço algumas análises de países, acho que eu estou com pouco tempo agora, eu posso voltar aqui talvez depois, que isso aqui é interessante. Tá. Vamos para a parte de armadilha da renda média. O que eu plotei aqui? O índice de complexidade frente ao que a gente chama de renda per capita associada a quem tem aquela complexidade. Tá? Então, a gente vê aqui uma relação que é os países emergentes até certo ponto, e aí depois você parece quebrar um pouco com essa armadilha aqui de renda, e aí sobe aqui exponencialmente depois. Então, esse foi um achado que vai muito concordando com o próprio Hausmann e com o Hidalgo. Tá? A gente tem aqui, então, algum problema para você ter maior renda per capita a partir de certa complexidade. E aí, qual que é a ideia mais geral aqui? É que algumas atividades de baixa complexidade elas podem trazer uma renda per capita associada maior do que outras atividades de maior complexidade que são vizinhas no espaço-produto. Né? Então, essas economias elas poderiam ficar presas do espaço-produto a um máximo local de renda.
Aqui eu trouxe uma evidência anedótica da vizinhança da mineração no espaço produto. Então, cada nó aqui, cada agente, entre aspas, representa uma atividade relacionada à mineração. Tá? O tamanho dos nós é essa renda associada per capita, então quanto maior o nó, maior vai ser a renda, e a cor deles vai ser a complexidade. Quanto mais esverdeada ela for, mais complexa ela é. E dá para ver de cara aqui que existe um centro que é mais verde e tem nós maiores. Então, como é que uma economia vai sair daqui para ir para outros lugares? Né? Como é que uma economia vai sair desse conhecimento tácito para ir para um conhecimento tácito próximo, só que tenha menor renda per capita associada e menor complexidade. Né? Então, de certa maneira, isso pode redefinir o que é uma armadilha tanto de renda como de complexidade. Só que isso foi mais uma evidência anedótica. Né? Então, aumentar a complexidade aqui não necessariamente acarreta, primeiro, aumentar a renda per capita do país, né? Ok. E desempenhar atividades de maior complexidade que estejam em linha com essas possibilidades produtivas, muitas vezes pode até significar uma perda de renda per capita para o país. Então, muitas vezes o país não tem os incentivos para fazer aquilo, né? Tá preso no máximo local. Eu vou pular mais uma vez essa parte dos países. Então, a conclusão geral aqui é que essa nova medida de complexidade ela parece explicar melhor a variação de renda per capita entre economias emergentes e desenvolvidas, ponto que estava em aberto no trabalho do Hausmann e Hidalgo. E diferente dessa base de exportação de produtos, a matriz de insumo-produto ela consegue captar a importação dos serviços, né? Principalmente os de valor para a complexidade de um país. Já a indústria seria essencial para o processo de desenvolvimento econômico ao agir como principal conectora entre setores e também como indutora de atividades complexas. Essas observações iriam em linha com a proposta do espaço indústria do Abache. Então, qual é a conclusão principal desse estudo? É que a indústria não é um herói solitário ou a solução para todos os problemas do desenvolvimento. E também não é uma atividade sem importância específica para a trajetória virtuosa da riqueza de uma nação. Então, aqui a gente indica que a indústria confere uma peça importante para essa engrenagem da complexidade econômica, que eu denominei de trindade do desenvolvimento, que é formada por indústria, serviços de custo e serviços de valor. Tá? Essa aqui, mais ou menos, eu falei. E aí seria interessante falar o seguinte, na parte de formulação de políticas públicas, você pode ver do jeito que quiser, mas uma coisa importante é você falar em dancing landscapes, que é uma coisa que o Bernardo fala muito, que é o seguinte, esse espaço-produto que a gente viu, ele pode mudar ao longo dos anos. Onde é que está ele aqui? Muito longe. Ele pode mudar ao longo dos anos. Então, quando a gente for fazer qualquer política industrial que seja, você tem que ter em mente que isso aqui pode mudar e que algo que você queria, você já não vai mais conseguir também, tá? Então, você não pode fazer políticas de longuíssimo prazo achando que as coisas vão ficar estanques, que esse framework de payoffs, né, de fitness, vão ficar estanques. Pessoal, é basicamente isso. Vou chegar aqui. Obrigado. E aí, se quiserem, eu volto depois para análise de país. Agora eu abro para críticas, comentários, e é o que vocês quiserem. Obrigado, Renan. Muito bom, muito bom. Eu gostei das conclusões também, se adiantou bem. Mas... perguntas? Alguém quer comentários para o trabalho do Renan? Deixa eu só comentar uma coisa que não é sobre o trabalho, mas assim, eu vejo o tempo todo novas variantes dessas coisas. Essa semana, no Twitter, eu vi duas... Daí eu sigo o Hidalgo e o Hausmann, né? Toda vez que alguém publica alguma coisa nessa área, o Hidalgo menciona lá. Então, essa semana teve 2 trabalhos nossos, ou com dados diferentes, ou tem uma área toda que vê desigualdade, outra tenta botar emissão de carbono, outra... Tem um monte de variantes, tá? Acho que tem muita coisa para ser feita ainda nessa área.
Com certeza. Esse paper que ele, inclusive, escreveu em 2021, tanto de coisa assim, que ele nota. E, assim, eu fiz a dissertação em 2017, 2018, né? Esses últimos 3 anos, nossa, tanta coisa surgiu. Assim, é incrível, realmente. E outra coisa legal é que eles têm esses observatórios, eles tornam disponíveis e fácil de acessar e interativo todos esses dados. Como eu mencionei hoje, o Hausmann mencionou sobre cidades, com dados de 100 cidades, todo tipo de dados, muito fácil de mexer online mesmo ou baixar para trabalhar em cima deles. Ok, então, se ninguém tem nenhuma pergunta, vamos parar. A gente volta daí semana que vem para por que políticas públicas fracassam. Esse que é a ideia. Então, até terça-feira, bom fim de semana para vocês. E obrigado novamente, Renan. Tchau, tchau. Obrigado, gente.